O Brasil tem um dos maiores potenciais de produção de biogás do mundo, mas a adoção da tecnologia ainda enfrenta desafios, como financiamento, capacitação e infraestrutura. A partir da necessidade de fortalecer o mercado de biogás no Brasil e aproveitando esse imenso potencial do setor agropecuário e de saneamento, surgiu o projeto JEF Biogás Brasil, que foi iniciado em 2019 e se encerrará em 2025. O projeto vem trabalhando intensamente para superar essas barreiras, promovendo capacitação, tropicalização tecnológica, unidades de demonstração de boas práticas, intercâmbio internacional de conhecimento, otimização de políticas públicas, modelos de negócios inovadores e maior conexão entre setores público e privado. Hoje vamos receber o coordenador do projeto, Gustavo Ramos, para conversarmos sobre essa iniciativa. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani e este é o podcast Amplum Biogás. Este episódio tem o apoio da Ultragaz, que inova ao oferecer biometano para a descarbonização das indústrias e contribui com a disseminação de conhecimento sobre biometano, somando energias junto à Amplum Biogás. Apoie você também. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Amplum Biogás. Hoje teremos a honra de receber Gustavo de Lima Ramos. O Gustavo é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília e possui mestrado em agronegócios, onde desenvolveu atividades da linha de competitividade, sustentabilidade, principalmente em assuntos ligados aos biocombustíveis, consorciação, lavoura, pecuária, floresta e utilização de resíduos para a produção de biodiesel. Como doutorando do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Química e Biológica do Instituto de Química da Universidade de Brasília, desenvolveu atividades referentes ao aproveitamento de resíduos sólidos urbanos para a produção de biogás, bioóleo, biofertilizante e biochar. Atualmente, pertence à carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia e exerce a função de assessor da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI. Atua na área de bioenergia e biocombustíveis, transportes, hidrogênio e saneamento, tendo mais de 15 anos de experiência com os setores ligados às cadeias produtivas do etanol, biogás e biometano, carvão vegetal e biodiesel, trabalhando inclusive com processos avançados de conversão de biomassa. É também coordenador do projeto JEF Biogás Brasil, que é liderado pelo MCTI, implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, e financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, o JEF, e conta com o Cibiogás como principal entidade executora. Eu quero agradecer ao nosso convidado de hoje, Gustavo, por estar aqui hoje compartilhando seu conhecimento, experiência e trazendo mais conteúdo para a gente entender o que foi, o que é o projeto JEF Biogás Brasil. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Gustavo. Obrigado, Leidiane. Obrigado a todos que estão nos escutando, né, nesse momento. É uma honra para mim estar participando, né, desse podcast e poder trazer algumas informações, né, alguns detalhes do nosso trabalho, né, que é feito já há muitos anos aqui no Ministério e também dentro, né, do projeto JEF Biogás Brasil, com diversos parceiros e que eu tenho certeza que vai contribuir, tem contribuído muito para a cadeia de valor do biogás e do biometano. Que bom, muito obrigada. Gente, eu também quero aproveitar para agradecer a você que está nos ouvindo agora, no carro, né, andando de bicicleta, aí em casa. Eu adoro escutar podcast lavando a louça, eu já contei isso para vocês, né? Então, onde quer que você esteja, sua companhia é o que torna esse podcast possível e super especial para a gente, ok? E antes de mergulharmos na conversa com o Gustavo, se você ainda não fez isso, lembre-se de dar o like e 5 estrelinhas para o nosso podcast na sua plataforma preferida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, ok? Então vamos lá. Gustavo, eu falei de seu lado profissional, né? Li seu currículo, contei para o ouvinte um pouco da sua experiência, da sua formação. E agora, conta para nós quem que é você além do mundo profissional, né? A gente gosta de fazer essa pergunta. Então, divide com a gente uma curiosidade do seu dia a dia para que o ouvinte conheça Gustavo além do assessor do MCTI. Vamos lá. Bom, Leidiane, nós já nos conhecemos há muitos anos, né, e todas as pessoas que me conhecem há muito tempo sabem que eu sou fissurado em esportes, né, então todos os dias, sem falta, eu vou para academia, vou pedalar,
vou para aula de CrossFit, né? Então é algo que não pode faltar no meu dia, principalmente numa rotina muito longa que nós temos aqui no Ministério, que dura aí de 10 a 12 horas, geralmente, né? São muitas pautas que nós trabalhamos aqui no Ministério, então no final do dia, apesar de ser mais difícil, né, para a maioria das pessoas, né, eu prefiro realmente treinar à noite, desopilar, né, esquecer um pouquinho o trabalho e fazer alguma atividade física mais pesada. Então, até trazendo um pouquinho dessa curiosidade, eu entrei num desafio de família e amigos aí para ver quem treina mais no ano de 2025, né? Então, já nesse ano de 2025, eu já fiz 32 treinos, então estou praticamente aí de segunda a domingo sem deixar de ir um dia na academia sequer. Tá, mas o desafio te fez treinar mais ou você já teria feito 32 dias normalmente? Eu não sei se eu teria feito 32 dias, eu acho difícil, geralmente eu dou um competitivo. descanso na semana, mas aí realmente quando tem uma competição em jogo, algum prêmio, e aí eu sou mais competitivo ainda, então desde que o desafio ele foi lançado, eu não faltei um dia sequer, então... Uau! No início do ano que vem, você volta no nosso podcast e aí conta pra gente quem ganhou o desafio e qual que foi o prêmio, tá bom? Pois é, com essa promessa eu vou ter que ganhar o desafio, porque eu não posso chegar aqui no ano que vem e falar que eu perdi. Ah, não, segundo lugar, vai, não tem problema, terceiro. O que importa é saúde, né? Exatamente. Gustavo, como eu falei anteriormente, né, eu lendo seu currículo, você é coordenador do projeto Jeff Biogás Brasil, né, um projeto muito que vem sendo muito importante para o desenvolvimento do setor no Brasil, né, na minha opinião. E eu queria que você explicasse para o ouvinte o que foi esse projeto, né? Quando que ele foi iniciado, quando que ele foi finalizado, ou se ele ainda está ocorrendo. Então, para o nosso ouvinte entender mais, porque a gente escuta bastante assim, as publicações, acessa as publicações do Jeff Biogás Brasil, e nem todo mundo entende o que é o Jeff Biogás Brasil. Então, se puder explicar, seria ótimo. Não, claro. O projeto, né, ele vem de um trabalho já que o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação fazia há muitos anos, e aí eu digo ali em 2008, 2009, né, apoiando alguns projetos de inovação, né, na cadeia de valor do biogás e do biometano, com algumas instituições, principalmente a Embrapa, né, e aí em conversas, né, com Itaipu, com o próprio CI Biogás, que surgiu posteriormente, né, e com a própria Unido, né, que é a atual implementadora do projeto, agência implementadora do projeto, nós decidimos, né, nós entendemos que teria necessidade de existir um projeto que constituísse uma série de parceiros em prol realmente de uma necessidade na área de bioenergia, biocombustíveis, né, então... nos juntamos, né, em algumas reuniões, em alguns momentos, justamente para tentar escrever alguma proposta de projeto, um projeto mobilizador, um projeto realmente que tivesse uma grande ambição no sentido de mudar, né, o setor como um todo, principalmente diante de experiências, né, que não foram muito boas, né, na implementação de algumas tecnologias, né, de alguns modelos de negócio, né, então existia essa necessidade. Trabalhamos, né, em conjunto durante cerca de 3 anos, né, para estruturar uma proposta de projeto. Então, quando a gente fala em um projeto de cooperação técnica com recursos, né, de fundos internacionais, é um processo muito burocrático, é um processo muito moroso e é um processo que exige um detalhamento extremo da proposta a ser escrita. Né, então, por isso que nós passamos cerca de 3 anos escrevendo essa proposta, porque a partir do momento que nós engajamos diversos parceiros, né, e escrevemos uma proposta robusta, essa proposta ela é avaliada por uma série de conselhos, de comitês, né, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, né, e a partir do momento que esses conselhos eles verificam a necessidade de você trazer elementos-chave importantes para essa proposta vai e volta no sentido da gente conseguir realmente inserir todas as considerações, todas as necessidades que esses comitês, que esses conselhos enxergam na proposta, né? Então,
Nós conseguimos, né, em 2018, a aprovação final dessa proposta para início do projeto em 2019. Então, para você ver que em 2014, 2015, quando começamos a escrever a proposta, o projeto só foi ter a sua execução iniciada plenamente no ano de 2019. Ótimo. É muito porque a lógica é que você precisa escrever um projeto que mostre que a capacidade de execução, de que é um tema importante para o país, e ainda que é coerente com os objetivos do fundo internacional que vai financiar, né? E nesse sentido, qual que foi o ponto do projeto que você acha que assim foi a motivação ou foi o diferencial, talvez, do projeto para ter conseguido acessar esse recurso e, ao mesmo tempo, mobilizar tantas organizações em torno desse projeto ao longo desses anos? Nós como ministério, né, nós temos uma missão que é muitas vezes muito difícil, que é enxergar algo que é realmente inovador, que não existe aqui no país, especificamente, por exemplo, ou não existe realmente em grande escala, por exemplo, e tentar estabelecer algum tipo de política, algum tipo de ação, algum tipo de iniciativa que a gente entenda realmente que vai ser transformadora. Né? Então, com os projetos que nós tínhamos executado diretamente aqui com outras instituições, com recursos do próprio Ministério, nós enxergávamos um potencial enorme nas tecnologias relacionadas com biogás, com biometano, fertirrigação, né, aproveitamento de resíduos como um todo. Né? Nós sempre olhamos realmente aqui o potencial brasileiro, principalmente do agronegócio, né, da agroindústria. A gente via realmente a quantidade de resíduos que eram gerados todo ano e a falta de uma solução para o aproveitamento desses resíduos. Né? Logicamente, a gente sabia da existência das tecnologias de biogás e biometano, mas a gente falava, isso é algo muito importante que a gente precisa realmente fomentar a cadeia, a gente precisa implementar de alguma forma que a gente consiga trazer, né, diversos parceiros e consiga trazer o setor como um todo para abraçar o projeto e para a gente poder avançar cada vez mais. Então, no governo, vamos dizer assim, pouco se falava em biogás e biometano. Né? Quando a gente estava lá em 2009, 2010, né, a gente trabalhava principalmente com o Ministério das Cidades, que tinha um projeto chamado ProBiogás, né, que era implementado pela GIZ, né, então o Ministério era um principal parceiro, né, desse projeto, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, né, então daí surgiram as primeiras iniciativas no âmbito governamental que tivessem uma série, vamos dizer assim, de instituições do governo trabalhando em conjunto. Né, só que tinha um foco muito específico na parte de resíduos urbanos, né, e a gente queria realmente trabalhar com os resíduos agroindustriais. Então, nós trouxemos, né, todos esses parceiros para sentar numa mesa, para conversar sobre uma possível proposta, e daí nós tiramos, né, nós criamos esse projeto GF Biogás Brasil, que hoje, logicamente, todos sabem e conhecem como um projeto realmente transformador para a cadeia de valor, né. Ótimo. Que bom que você retomou para o biogás, né? Quem está trabalhando agora, talvez chegou no setor, nesse setor de resíduos e biogás, biometano há pouco tempo, talvez não conheça, e o ProBiogás fez avanços bem importantes, publicações muito boas, especialmente, eu lembro muito assim no âmbito de estações de tratamento de esgoto, resíduos sólidos, assim, tem muito conteúdo bem interessante do ProBiogás, pessoal, disponível aí na internet, que foi desenvolvido por né, um grupo muito bom. Então, fica essa dica. Até para falar um pouquinho do ProBiogás, no próprio projeto, na própria escrita do projeto GF Biogás Brasil, né, a GIZ participou, né, nós utilizamos uma série de documentos que foram gerados no ProBiogás para subsidiar realmente a escrita do projeto. Como você falou, tinham inúmeras informações valiosíssimas para todos nós aqui no país, então isso aí realmente, esse projeto, esse ProBiogás, ele foi muito importante também para a gente conseguir ter um projeto robusto do GF Biogás Brasil a ser apresentado a um fundo internacional para posterior financiamento, né? Ótimo. E Gustavo, quando você falou bastante da questão de ser um objetivo um pouquinho mais no agroindustrial, né, e no desenvolvimento da cadeia. Então, o objetivo do GF Biogás Brasil, assim, de forma resumida, como que você colocaria?
Até para contextualizar um pouquinho, né, o nosso foco realmente, né, né, o foco principal do projeto é ampliar a oferta de energia, né, e combustível renovável no país, né, e principalmente aproveitando o potencial dos resíduos que são gerados, né, nas diversas atividades produtivas, chegando, né, podendo chegar realmente na produção de biogás, do biometano, né, para fins de mobilidade, por exemplo, né, e logicamente buscando fortalecer principalmente aí cadeia de fornecimento, de tecnologia, promover desenvolvimento sustentável. Então tem uma série de pontos aí que o projeto se propõe a fazer, né, que inicialmente a gente tinha realmente esse foco bastante específico na cadeia de valor da agroindústria, mas que ao longo do tempo nós fomos percebendo uma necessidade de alinhar, né, determinadas ações e iniciativas com o setor de resíduos urbanos, por exemplo. Né, então o projeto, apesar de ter um foco, né, muito grande em atividades relacionadas com a agroindústria, nós direcionamos uma parte do recurso, uma parte do esforço do projeto para trabalhar, por exemplo, com modelos, né, de aproveitamento de resíduos gerados nos meios urbanos, né, nas cidades, nos municípios, entre outros. Né, então, tivemos ações específicas justamente para a gente tratar dessa temática, né, trabalhamos em âmbito, vamos dizer assim, governamental, né, especificamente com governos estaduais e municipais, para melhorar, né, aprimorar as legislações, no sentido da gente realmente conseguir um apoio maior na cadeia de valor como um todo. Né? Então, isso aí acabou sendo ampliado ao longo da execução do projeto, justamente para atender, né, o setor como um todo, né, o setor de resíduos como um todo, o setor de aproveitamento energético como um todo. Perfeito, perfeito. E aí, quais foram os resultados, né? Então, já desde 2019, então são 5 anos já de projeto, né? Nossa, bastante trabalho que vocês já devem ter desenvolvido, né? Eu acompanho bastante do trabalho, mas você poderia contar para a gente, assim, quais foram os resultados, o que você gostaria de destacar que faz o projeto ter sido tão importante para o desenvolvimento do mercado de biogás do Brasil, assim, que realmente vem impactando, né? Vem impulsionando o desenvolvimento. Quais são os resultados que você gostaria de destacar, que o Jeff alcançou ou está alcançando? Sim, vamos lá. O projeto ele tem 4 componentes específicas, né? Ele tem uma primeira componente, ela é baseada no arcabouço político institucional. Então, todas as questões relacionadas com regulação, legislação, normas, são tratadas na primeira componente. Então, tem um componente governamental muito forte, justamente para a gente poder trabalhar uma política específica para o biogás e para o biometano. Né? Então, a gente está vendo aí realmente, principalmente no ano de 2024, né, como a gente evoluiu nas políticas relacionadas à cadeia de valor do biogás e do biometano, que é fruto, logicamente, também de um grande esforço, né, dos parceiros e do projeto GF Biogás Brasil. A gente tem uma segunda componente que está muito voltada para a parte de modelos de negócio. Né, modelos de negócio onde a gente gostaria realmente de apoiar, de aprimorar, vamos dizer assim, unidades, né, de produção de biogás e biometano, que nós, no âmbito do projeto, nós chamamos de unidades de demonstração, onde o projeto entra com um recurso específico para o aprimoramento de determinadas unidades, né, de determinadas plantas de biogás e biometano, isso podendo ser de pequenos, grandes, médios produtores, né, então o projeto faz um aporte. O projeto, na verdade, ele inicia uma análise dessas unidades, né, dessas plantas, para verificar o que pode ser melhorado, né, para que ela seja uma unidade modelo a ser replicada por outros produtores, por exemplo. Né, então o projeto faz um aporte, faz melhorias nessas unidades e faz o monitoramento dessas unidades ao longo do tempo para saber a performance dela, né, a performance anterior e a nova performance de acordo com as melhorias que foram efetuadas. Uma outra componente trabalha muito fortemente a questão de tropicalização de tecnologias, né, onde você identifica tecnologias essenciais para a evolução do mercado nacional, né, entende aí realmente as empresas que existem, né, qual tipo de apoio, qual tipo de serviço ela tem prestado para os produtores nacionais.
né, e aonde isso precisa ser melhorado, né, aquelas tecnologias que são um gargalo, aquelas tecnologias que nós ainda não temos aqui nacionalmente, e dar um suporte, dar um apoio para empresas, por exemplo, estrangeiras, estabelecerem uma conexão, uma parceria com empresas nacionais para desenvolverem soluções voltadas ao mercado nacional. Então, essa é uma outra componente que trabalha essa questão de tropicalização de tecnologias que nós chamamos. Né? E uma outra componente trabalha com a parte de capacitação. Né, então nós elaboramos, né, trabalhamos realmente em processos de capacitação para que pudesse atingir uma série de pessoas, né, que gostariam de estar especializadas, de ser especializadas na cadeia de valor do biogás e biometano, ou naquelas pessoas que já trabalhavam, né, e trabalham no setor e gostariam realmente de ter um entendimento mais completo, né, de todos os processos, né, de tudo que é feito realmente no âmbito do setor. Então, foram elaboradas trilhas de capacitação, né, tanto mais longas quanto mais curtas, né, então para públicos diferentes também, né, foram mais de 10 mil pessoas, né, que participaram dessas capacitações, se eu não me engano, mais de 2.000 têm um certificado, né, de conclusão dessa trilha de capacitação, então realmente foi uma atividade que teve um engajamento muito forte de todo o setor, né, então a gente tem um carinho muito grande por todos esses resultados que foram gerados ao longo do projeto, né, e como eu falei anteriormente, né, nós temos uma atividade muito específica relacionada com a parte de resíduos sólidos urbanos, né, então existe uma ferramenta de custos, de tecnologias que faz realmente, vamos dizer assim, um overview, né, das diversas opções tecnológicas que determinada localidade, determinado município, ou consórcio de município possui, justamente para poder atender aquele tipo de resíduo que é gerado, né, entender os custos, né, que ocorreriam, né, para esse município, para esse consórcio, diante da adoção de determinada tecnologia. Então tudo isso foi sendo trabalhado ao longo do projeto para que a gente pudesse realmente gerar resultados positivos que pudessem ser absorvidos, pudessem ser utilizados pela sociedade. Gustavo, no geral, a maioria dos resultados que vocês obtiveram estão disponíveis na internet para download, para utilizar as ferramentas, né, pelo que eu costumo acessar o site, estou sempre buscando as novidades, mas também tem muito resultado que não é passível de ir para um relatório, porque é um resultado de impactar os stakeholders, impactar as instituições, as organizações, né? Você acha que ocorreu isso até no âmbito governamental, do projeto acabar tendo impactado outros ministérios, no sentido de perceberem o potencial e ter avançado, e no âmbito do poder privado? Sim, não, com certeza, assim, algo que eu falo muito, né, para algumas pessoas, né, sobre esse impacto do próprio projeto, primeiramente é um impacto institucional para o próprio MCTI, né, esse projeto ele é muito prioritário aqui dentro do Ministério, já são anos trabalhando esse projeto, né, então todos os ministros, né, que passaram, e a própria ministra Luciana Santos atualmente, né, ela tem um carinho muito grande pelo projeto, sempre fala muito bem sobre o projeto, conhece o projeto, justamente por conta dos resultados e do engajamento de diversas instituições, né, tanto públicas quanto privadas, no âmbito desse projeto de FBiogás Brasil. E aí eu trago muito também a experiência, né, que nós ganhamos aqui no Ministério no sentido de entender a importância do setor e até nas negociações no período da implementação da Política Nacional de Biocombustíveis, do RenovaBio, né, inicialmente biometano não entraria na política, só seria biodiesel e etanol. Mas por conta do próprio Ministério, né, estar participando das negociações, né, das discussões, por conta do próprio projeto que estava sendo construído, que estava sendo elaborado na época, nós, né, MCTI, né, bem como outros parceiros como CI Biogás, a Biogás, tiveram um papel fundamental para colocar o biometano no RenovaBio.
né? Então, realmente, com os dados, inclusive, que nós estávamos obtendo, né, que nós estávamos conseguindo para a escrita do projeto, nós conseguimos passar uma visão bastante importante, interessante do setor para o próprio Ministério de Minas e Energia, para eles entenderem realmente que seria importante o biometano constar lá como um dos focos, né, da política de biocombustíveis. Então, é um ganho, né, do projeto, é um ganho para o setor, logicamente um ganho para o país, porque a gente tem visto realmente uma evolução muito grande no âmbito do RenovaBio, de novas plantas realmente gerando CBIOS, né, gerando créditos de descarbonização. Então isso aí também alavanca ainda mais o setor como um todo e engaja também o setor privado, né? Então isso é só um exemplo, né, do que o projeto contribuiu, né, do que o projeto fez realmente para o setor como um todo. Ok. Eu queria aproveitar e sugerir para que você, ouvinte, escute mais um episódio do podcast Amplo Biogás, né? Depois, né? Insira isso na sua fila de reprodução. O episódio 8, em que eu entrevistei o Rafael Gonzalez, do CI Biogás, né? O Gustavo já falou aqui do CI Biogás, é uma instituição que teve um papel muito, muito importante nesse projeto, e a gente conversou sobre o mercado de biogás e biometano no Brasil no episódio 8. Então, acho que vale a pena, depois de escutar esse episódio aqui com o Gustavo, você voltar lá no episódio 8 e escutar o episódio que eu gravei com o Rafael Gonzalez, tá bem? Gustavo, eu sei que vocês participaram de vários eventos internacionais também, apresentando os resultados do projeto, e eu queria entender, na sua opinião, qual foi como internacionalmente as organizações veem os resultados, o desenvolvimento do GF Biogás Brasil, e quais são os principais resultados, assim, o que chama a atenção deles, de todo o trabalho que foi feito por você e toda a equipe do projeto? Assim, o projeto ele sempre é muito bem recebido em qualquer lugar que nós vamos, né, e que nós possamos apresentar de alguma forma algum tipo de resultado, né, algum tipo de ação específica do projeto. Geralmente nas apresentações, né, nós fazemos uma breve descrição, né, de como a gente trabalha, né, dos parceiros que estão engajados, né, do tamanho do mercado, né, então os dados referentes ao mercado, né, principalmente a evolução desse mercado ao longo dos anos, é algo muito importante até para o pessoal, né, para todos visualizarem realmente o potencial do mercado brasileiro, como ele está se comportando ao longo dos anos, né, e como que o projeto se insere diante de um mercado como esse, né? Então a gente acaba focando muito, né, nas principais ações do projeto e as ações de maior montante de recursos dispendidos, principalmente a parte de unidade de demonstração, né, onde a gente apresenta realmente os dados específicos de cada uma dessas unidades, né, a gente apresenta como que a gente está trabalhando o monitoramento dessas unidades e qual a ideia, né, após a obtenção de todos os resultados avaliados, né, da construção dos modelos de negócio que nós enxergamos serem os ideais a serem replicados, né? Então, como você falou, nós temos um papel muito importante no sentido de fomentar o mercado e a gente precisa realmente apresentar, né, para o mercado, para a cadeia de valor, opções, né, opções de modelos que possam ser plenamente aplicados, né, nas diversas localidades do país, nas diversas regiões. Então essa é uma das, vamos dizer assim, dos principais resultados que nós apresentamos para todos, justamente, nós vamos ter esses pacotes, né, esses pacotes prontos que vão poder, vamos dizer assim, ser financiados, por exemplo, por instituições bancárias, instituições financeiras futuramente, né? Então nós estamos trabalhando já em conjunto com a própria FINEP, né, que é uma instituição do Ministério, vinculada ao Ministério, mas estamos conversando muito com o BNDES também, no sentido de a gente poder ampliar os investimentos para que possam ser apoiados empreendimentos voltados, né, e vamos dizer assim, espelhados nos modelos de negócio que foram gerados no âmbito do GF Biogás Brasil, né? Então é algo que a gente tem apresentado e tem falado, né, em diversas reuniões, né, com parceiros internacionais, com países, né? Então esse é um dos pontos de grande importância. Outro é sobre o programa de tropicalização.
o programa de tropicalização fez muito sucesso, né? Se a gente olhar realmente algumas tecnologias, né, algumas soluções para o nosso mercado que foram geradas no âmbito do projeto, a gente entende realmente que a gente tem um potencial muito grande de poder ampliar um programa de tropicalização como que foi feito no projeto GF Biogás Brasil. Então, a própria FINEP hoje, né, em conversas que nós tivemos com eles anteriormente, estão estabelecendo um programa que não é especificamente um programa de tropicalização, mas é algo parecido com um programa de tropicalização, justamente para fomentar parcerias entre empresas estrangeiras e empresas nacionais para o desenvolvimento de soluções para o nosso mercado. Né, então a gente tem conversado muito com eles, falando sobre a experiência do próprio projeto para a gente poder formular, né, esse programa da FINEP para trabalhar essa questão da tropicalização de tecnologias. Né, então isso é mais um tipo de resultado, uma iniciativa do projeto que chama muito atenção lá fora e que traz realmente uma vontade muito grande dos países em abrirem chamadas, em cooperarem conosco aqui no Brasil. Então, só dar um overview bem rápido assim, sobre algo que o projeto gerou e que a gente tem a oportunidade de ampliar, já sem recursos do projeto, mas com recursos do próprio Ministério, né, via FINEP, ou com recursos de outras instituições como o BNDES, por exemplo. Gustavo, você quer aproveitar e deixar o link do projeto, o link do website, para que as pessoas acessem e consigam ver todos os resultados, entender o projeto, ver as publicações, tem muita coisa interessante lá, porque, como eu falei, eu acesso bastante o site. Você quer deixar o link? Claro, com certeza. O link do projeto é gefbiogás.org.br. Então, GEF é GEF biogás.org.br. Perfeito. A gente também vai deixar na descrição do episódio, tá? Se vocês, ouvintes, quiser acessar, vai estar na descrição do episódio para você clicar facilmente e ir para o site, seguir as redes sociais do projeto também. Eles estão numa fase agora de finalização, de divulgação de resultados, então aproveitem e absorvam, é muito conteúdo interessante, elaborado por muitos profissionais incríveis, né, esse biogás, vários consultores, a Unido liderando isso, o Ministério, né, coordenando, então aproveitem esse conteúdo, gente, para gerar negócios, gerar oportunidades. O Minuto Energia e Conhecimento começa agora. Olá, ouvinte! Aqui é a Andressa Pereira, da Amplum Biogás. Nosso tema de hoje é regulação. A regulação é o conjunto de normas, diretrizes e políticas que orientam e controlam atividades específicas de um setor. A regulação busca garantir equilíbrio entre os interesses de consumidores, produtores, empresas e o governo, promovendo segurança jurídica, eficiência e sustentabilidade. No setor de biogás e biometano, a regulação pelo poder público atua na injeção da energia elétrica gerada na rede, na distribuição do biometano por gasodutos, na definição e fiscalização de sua composição, entre outros eixos. É importante destacar que regulação e regulamentação são coisas diferentes. Regulamentar significa criar regras ou normas para orientar uma atividade. Já regular vai além disso. Inclui fiscalizar, exercer controle, resolver conflitos, buscar soluções equilibradas e até sugerir medidas ao governo para melhorar o funcionamento do setor. Por exemplo, no Brasil, a Resolução ANP número 8 de 2015 regulamentou o uso do biometano como combustível veicular e em redes de distribuição de gás natural. E, a partir disso, a ANP regulou todo esse processo de cumprimento das regras estabelecidas na lei. Quer saber mais? Acesse o nosso site amplumbiogás.com.br. O Minuto Energia e Conhecimento foi oferecido pela Ultragaz. Outra pergunta que eu queria te fazer, Gustavo, é de uma forma geral, assim, como você viu os desafios, como vocês vêm vendo, né, os desafios que existem e existiram no desenvolvimento do mercado de biogás do Brasil, assim, você conseguiria destacar alguns dos principais desafios que vocês encontraram nesse caminho?
Sim, acho que talvez o primeiro, né, em que a gente teve um contato, vamos dizer assim, muito forte com algumas instituições era na parte de regulação, de regulamentação, né, principalmente quando a gente olha a harmonização, né, de legislações, harmonização de normas, né, de regulações, tanto em nível federal, estadual e municipal, né, a gente sabe que isso é essencial, né, para que a gente possa facilitar a implementação de projetos de biogás. Então é isso que foi trabalhado, né, e que tem sido trabalhado até hoje, né, principalmente na primeira componente, né, do arcabouço político institucional, foi a parte de regulação, né. Logicamente, avançando, né, nas outras componentes, a gente tem uma questão relacionada também com conhecimento técnico, né, essa questão da demanda, né, por capacitação, disseminação, né, de informações, de conhecimento sobre as tecnologias. Isso foi algo, né, que foi trabalhado e que a gente continua ampliando as ações no sentido da gente poder realmente ter essa capacitação mais forte do setor, principalmente diante do crescimento que a gente tem enxergado ao longo dos anos, né. Outro ponto bastante importante é a questão de infraestrutura, né, essa necessidade de investimento de infraestrutura adequada, né, isso aí é essencial, né, principalmente quando a gente olha, né, as questões relacionadas com a produção do gás, né, do biogás, com a produção do biometano, a questão da conexão, por exemplo, às redes, né, aos dutos de gás, por exemplo, em algumas localidades, né, a gente sabe que isso é um gargalo, a gente sabe que isso realmente, a gente tendo uma infraestrutura mais robusta, né, tendo maiores investimentos em infraestrutura, isso vai facilitar ainda mais o crescimento do setor. E por último, né, assim, tentando, né, ser bem sucinto, né, as questões relacionadas com financiamento. Né, então a gente falou aqui um pouquinho sobre o BNDES, a gente falou sobre o FINEP, tem uma série de bancos regionais aí também que estão sendo incorporados, né, a diversas ações e iniciativas do projeto, justamente para a gente passar um entendimento melhor a essas instituições sobre as potencialidades e a importância do setor como um todo, justamente para que a gente possa aumentar o fomento, né, para as instituições que queiram realmente investir no setor e ainda trabalhar essas questões relacionadas a garantias, aos riscos, né, que é algo que realmente afugenta um pouco os investidores diante de tantas exigências, né, de tantas limitações. Então, é o que a gente tem tentado fazer para tentar ampliar aí as ações, né, relacionadas, as iniciativas e ações relacionadas com biogás e biometano no país. Perfeito. Então, os desafios passam por questões de crédito, né, de financiamento, questões de regulação para que esses produtos, para que esse processo ocorra, e também capacitação. Então, basicamente, assim, do que você falou foi esses 3 pontos que eu tirei. Acho que bom que o projeto veio e vem para realmente ajudar a superar esses desafios. Quando você fala de modelos de negócio, eu queria só entender melhor um ponto. No modelo de negócio, a unidade de demonstração. A gente está no momento hoje do Brasil que a gente está falando bastante de biometano, né? Então, para quem está chegando agora, gente, o biogás, cerca de 60% de metano. O biometano é fazer esse biogás chegar a cerca de 90% a 96% de metano dentro da regulação ANP, para que ele passe a ser considerado biometano, né, atingindo várias especificações. A gente fala muito de biometano, porque afinal a gente teve agora a Lei Combustível do Futuro, a gente está num momento importante da busca pela descarbonização, substituição do diesel, mas ao mesmo tempo a aplicação do biogás para geração de energia elétrica e térmica é muito importante, né, Gustavo? E eu sei que os modelos de negócios, as unidades de demonstração que o GF Biogás Brasil acompanha, muitos deles são para gerar energia elétrica. A térmica não sei especificamente, né, biogás aplicado à térmica, mas eu sei que para gerar energia elétrica são vários, né? Então, ainda você vê essa importância da aplicação de biogás na geração de energia elétrica nos projetos, enfim, nas unidades de demonstração que vocês acompanharam? Até por questões de descentralização, de infraestrutura, a gente entende sim a importância, né, de ter modelos de negócio específicos para essa parte de geração de energia elétrica, né? Logicamente, o projeto ele
quando ele apoia alguma unidade, né, alguma planta específica, ele busca também um apoio bastante grande vamos dizer assim, dos responsáveis por aquela unidade, dos responsáveis por aquela planta. Né? Então, o objetivo do projeto foi sempre ter o maior número possível de diferentes modelos que pudessem ser aplicados no país hoje. Então, como você falou, energia elétrica, energia térmica, produção de biometano, né, produção de biofertilizantes. Então, a nossa ideia é que a gente pudesse trabalhar, né, todos os tipos de modelos de negócio que fizessem, vamos dizer assim, que fizessem sentido para o que a gente tem no país hoje. Né? Então, o projeto realmente ele apoiou mais unidades que trabalham com essa parte de geração de energia elétrica, com toda certeza. Mas justamente porque nós não conseguimos mais unidades que nos dessem o apoio necessário para que a gente pudesse implementar mais modelos de negócio, vamos dizer assim, mais unidades de demonstração, por exemplo, para a produção de biometano. Né? Uhum. A gente também precisa entender que o recurso do projeto ele é limitado. Né? Então, assim, é um projeto de quase 8 milhões de dólares em recursos não reembolsáveis. Uhum. Então, nós temos aí recursos para serem aplicados em diversas componentes. Nós reservamos cerca de, não sei, mas foi mais ou menos, acho que 2 milhões de dólares para a unidade de demonstração. Né? Então, apesar de ser um recurso que aparentemente parece grande, né, ele, quando você vai olhar realmente do investimento necessário para uma unidade de produção de biometano, por exemplo, é um recurso pequeno que a gente teve que dividir para 6, 7 unidades. Uhum. Né? Então, justamente, eram investimentos incrementais que foram feitos. Né? Então, coisas bastante específicas para a gente conseguir adequar determinadas unidades a um modelo que a gente entende ser bastante plausível de ser replicado. Né? Então, diante, né, de todo o apoio, né, dos estados, né, principalmente os do sul do país, que são o foco do projeto, né? Então, quando a gente estabeleceu o projeto, ele tem um foco específico no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, justamente porque a cadeia de valor do biogás e do biometano é mais bem estruturado. A gente está falando de 2014, a gente está falando de 2015. Né? Então, onde a gente teria realmente um apoio para implementar as ações, as iniciativas do projeto? No sul do país. Com o decorrer do tempo, com a execução dessas ações, das iniciativas, a gente expandiria, né, tudo isso para outras regiões, para os outros estados, justamente para que a gente conseguisse replicar as ações do projeto. E aí a nossa ideia sempre foi, vamos fazer o maior número possível de modelos de negócio para atender energia elétrica, energia térmica, biometano, né, produção de biofertilizantes, e aí para a gente poder realmente, talvez durante o projeto, mas principalmente após o projeto, ter esses modelos bem construídos para que a gente possa realmente trabalhar com as agências de financiamento, né, para a gente poder replicar, né, essas ações, só que de forma bastante voltada para fins comerciais. Né? Então, a gente, olhando o projeto como um todo, a gente sabe que tecnologias têm algum tipo de gargalo? Claro, tem sim, mas a gente sabe que tem muitos empreendimentos que eles já caminham com as próprias pernas, né? Que eles funcionam perfeitamente, que eles não têm problemas de tecnologia, né? Ou é mais um problema do próprio arranjo, é um problema do próprio modelo, né? Então, eu acho que tecnologia está mais superada, vamos dizer assim. A gente precisa fazer aprimoramentos, nós precisamos realmente continuar fomentando inovação como um todo, mas nós temos opções que são perfeitamente viáveis hoje. Então, o que a gente precisa realmente trabalhar são as formas de viabilizarmos esses modelos. Eu considero bem importante esse ponto que você traz de vários modelos, né, ou várias aplicações, né, você fala energia térmica, elétrica, biometano e biofertilizante, porque a gente vê que para viabilizar plantas de biogás é muito importante a gente buscar essa valorização a geração de várias receitas, né, porque não tem uma receita
uma entrada né, um faturamento que vai gerar todo o valor necessário. É desafiador encontrar dessa forma. Então, e pensar também que tem modelos de negócios de menor escala, como você colocou, que talvez a energia elétrica seja o caminho mais viável, né, no valor de investimento, no consumo da energia localmente falando. A gente tem a geração distribuída de energia regulamentada no Brasil, então é uma possibilidade. Sabemos dos desafios, enfim, de viabilizar, mas eu queria destacar esse ponto para o ouvinte, porque, como eu falei, a gente está falando bastante de biometano no Brasil, às vezes a gente esquece de falar desses outros modelos de negócios que, em muitos casos, vão ser os modelos de negócios viáveis no curto prazo. Talvez no médio e longo prazo, devido ao desenvolvimento, a gente passa a ter produção de biometano em propriedades rurais, em plantas, né, de menor escala, para consumo de combustível, substituição de diesel na frota, né? Cícero Blaze esteve aqui, falou dos microcorredores sustentáveis, imaginar os caminhões de ração abastecendo. E isso já é realidade, já é possível, mas em maior escala a gente está vendo a aplicação do biogás para geração de energia elétrica. Eu acho importante você estar trazendo isso pelo Jeff, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, mostrando essa possibilidade de ser um leque de opções, né? E a gente não se apegar apenas a uma rota tecnológica. Acho que é bem importante certeza, isso. Sim, até puxando um pouco na memória, um trabalho que nós fizemos também no âmbito do projeto, foi um levantamento dos gargalos, né, do setor de biogás e biometano em diversas frentes, né, justamente para que a gente possa trabalhar, né, ao longo do tempo com iniciativas, com ações específicas em âmbito governamental para poder apoiar, né, esses gaps que nós temos no âmbito da cadeia de valor, né. Então, a própria FINEP, né, em conjunto aqui com nós do MCTI, lançamos chamadas públicas em biogás e biometano justamente a partir desse trabalho de levantamento de gargalos que foi feito no projeto, né. Então, as linhas de pesquisa das chamadas de biogás e biometano foram linhas específicas que foram trabalhadas no âmbito do projeto GEF Biogás Brasil. Então, até para mostrar essa relação entre o que está sendo desenvolvido no projeto e o que a gente consegue trazer realmente como política pública para o setor, né? Há poucos dias, né, nós estávamos discutindo no Ministério de Minas e Energia, né, formas da gente apoiar, por exemplo, sistemas modulares de purificação de biogás, né? Então existem aí, vamos dizer assim, ideias de que a gente possa trabalhar realmente em conjunto com outros ministérios para poder apoiar algum tipo de tecnologia específica, né, para poder realmente trabalhar principalmente as questões relacionadas com produção de biogás e biometano em menor escala, como você falou, né, porque querendo ou não a gente enxerga que isso é um gargalo, né, isso é complicado. Quando a gente vê os empreendimentos de grande escala, a gente sabe que tem uma facilidade maior desse projeto realmente deslanchar, mas quando a gente olha um pequeno produtor que está isolado, por exemplo, na região norte, na região nordeste, que tem poucos resíduos, por exemplo, né, qual a solução que a gente vai levar até ele para que possa tornar essa produção de biogás, enfim, ou qualquer outro tipo de coproduto viável realmente? O que vai colocar o empreendimento dele de pé? Então a gente tem feito esse trabalho muito forte justamente para que a gente possa atender pontos específicos, né, da cadeia de valor onde a gente ainda não conseguiu chegar de uma maneira mais eficaz, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um trabalho contínuo que vai além do projeto GEF Biogás Brasil, né, mas que o projeto GEF Biogás Brasil, logicamente, tem dado todo o apoio ao longo dos anos. É impulsionado, né? Eu queria deixar a sugestão para o ouvinte, aproveitando esse tema que a gente falou de energia elétrica, de escutar o episódio 4, que a gente gravou com o Breno Pinheiro, exatamente sobre geração distribuída de energia elétrica e biogás. Então, para vocês buscarem mais informação, entenderem essa possibilidade, que também é uma realidade aí de muitos projetos que vêm sendo feito investimento. E um outro que você me fez lembrar, você falou em Nordeste, é o episódio que a gente gravou com o professor Gonçalo Pereira sobre a Gave, né, no sertão. Não sei se você vem acompanhando esse projeto, mas a gente entrevistou ele falou muito sobre a possibilidade do efluente, do processamento da Gave, do Sisal também, de projetos eles já estão discutindo, desenvolvendo esses projetos de biogás a partir de Sisal e de Agave,
bem interessante. Então também fica essa dica de episódio. O professor Gonçalo é um grande parceiro do Ministério, nós trabalhamos já em diversas ações e iniciativas juntos, então é sempre bom também escutá-lo, né? As palestras, as apresentações do professor Gonçalo são as melhores. Exatamente, incrível, né, as ideias, e acho que esse é o ponto, né, quando a gente está aqui conversando contigo, falando do projeto de FBiogás Brasil, falando do trabalho do MCTI, é falar sobre isso, inovação, sair da caixa, pensar diferente, preparar conhecimento, articulação, preparar o ambiente para as inovações que estão por vir, porque mais adiante vai ser super normal a gente fazer, né? Mas agora vocês estão ali pensando, construindo como fazer esse caminho. Então, além desse projeto, você já comentou algumas coisas, mas como que o MCTI vem tratando desse tema, biogás, biocombustíveis, energias renováveis? Há outros projetos? Enfim, o que está por vir aí que a gente pode esperar dos próximos passos pós-GF Biogás Brasil? Eu vou começar falando que o Ministério, né, ele tem que pensar realmente fora da caixinha, né? Quando a gente fala de inovação, o Ministério ele é o primeiro a pensar em coisas novas, para depois chegar lá na ponta, né? Muitas vezes acho que talvez o Ministério seja pouco reconhecido, porque a gente pensa nas coisas, só que a gente não faz a política setorial de energia, por exemplo, é o Ministério de Minas e Energia. Né? Então, quando a gente fala de biodiesel, quando a gente fala de etanol, quando a gente fala de biogás e biometano, tudo já passou por aqui pelo Ministério antes de chegar no Ministério de Minas e Energia, né? Só que, logicamente, quem é o responsável pela política é o Ministério Setorial. Então, quando lançam uma política específica, né, o Ministério de Minas e Energia que é o coordenador, mas a gente fez um trabalho de base, né, dando todo o suporte, né, trazendo realmente essa evolução do mercado como um todo ao longo dos anos, justamente pelo trabalho do próprio Ministério, das agências de financiamento do Ministério, FINEP, CNPq principalmente, das instituições de pesquisa vinculadas ao Ministério, das universidades federais, dos institutos federais de pesquisa, né, das instituições estaduais de pesquisa. Então é um trabalho que leva muito tempo, né, 15, 20, 30 anos, até chegar realmente com um produto lá na ponta, né? Então a gente tem pensado nisso, né, os programas do Ministério hoje, relacionados com fomento, tanto para instituições de ciência e tecnologia, quanto para empresas, eles estão baseados no Nova Indústria Brasil. Então as missões do Ministério que aportam recursos para diversas áreas, elas estão vinculadas ao Nova Indústria Brasil. Então a política do Ministério de Financiamento, ela está atrelada diretamente à política industrial brasileira. Então tem essa parceria muito forte entre MCTI e MDIC e, logicamente, outros ministérios como o Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, né, Ministério de Minas e Energia, todos estão realmente bastante alinhados com relação às políticas necessárias para o desenvolvimento do setor de energia como um todo. A gente já trabalha há muito tempo, nós temos uma coordenação geral específica para o setor de energia aqui no Ministério, que é a Coordenação Geral de Tecnologias Setoriais, né, coordenada, liderada pelo Rafael Menezes, né, muitos conhecem também porque geralmente Rafael e eu estamos juntos em diversos eventos, né, então é um trabalho conjunto que a gente faz ao longo dos anos, né, tanto no âmbito do projeto quanto no âmbito de todas as áreas de energia que nós estamos responsáveis ao longo dos anos aqui no Ministério, né? Então estamos envolvidos em todas as políticas relacionadas com a área de energia no país. Então o Ministério ele tem um papel fundamental na parte de desenvolvimento tecnológico e inovação de todos os programas relacionados com energia no país. Então, no âmbito do Programa Combustível do Futuro, Programa Nacional do Hidrogênio, né, que agora tem um marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? Então, todas essas políticas específicas para a área de energia, o Ministério ele fica responsável por um módulo, vamos dizer assim, de desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, todas as ações relacionadas com ciência, tecnologia e inovação são de responsabilidade do Ministério no âmbito desses programas. Então, além, né, desses programas governamentais que o Ministério faz parte, nós temos um trabalho muito forte aqui de estruturar uma série de projetos para busca de financiamento, para busca de fomento a partir de fundos internacionais.
né? Então, hoje tem um projeto específico que está na fase final, vamos dizer assim, de aprovação no âmbito de um fundo, né, com recursos do Mitigation Action Facility, que a gente chama de MAF, né, que é relacionado com fertilizantes organominerais, né? Então, a partir da utilização do aproveitamento de resíduos, para a gente conseguir chegar realmente na produção desses fertilizantes organominerais, que, vamos dizer assim, uma boa parte das informações que nós utilizamos para escrever esse projeto foram geradas pelo GF Biogás Brasil, né? Nós temos um outro projeto também, que a gente está num processo de submissão também para outro fundo, que é o Green Climate Fund, que é um específico para modelos de negócio para o setor de saneamento. Modelos de negócio para aproveitamento energético no setor de saneamento. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar também com resíduos sólidos urbanos, resíduos orgânicos em geral, para a produção de biogás, biometano, hidrogênio. Então, é outro projeto também que nós estamos estruturando, né, e que estamos em processo de negociação. Então, nós trabalhamos em diversas frentes, justamente porque a gente sabe que os recursos públicos, né, nacionais, eles não são suficientes para que a gente possa apoiar todas as ações possíveis e de grande importância. Então, nós buscamos outras fontes de financiamento, principalmente externas, para que a gente possa executar ações específicas e que a gente tenha uma liberdade maior de trabalhar com o setor privado, né, com o setor produtivo. Então, esses projetos realmente são muito importantes para a gente poder destinar os recursos diretamente para o setor privado e para a gente poder fazer um acompanhamento direto de todas as ações que estão sendo desenvolvidas desses projetos, né? Que incrível! Então, nossa, 2 projetos que vocês estão buscando recursos, né? Dois temas importantíssimos. A questão de fertilizante organomineral, né? Que você trouxe. É muito importante, porque quando a gente fala dos projetos de biogás, a gente normalmente, quando a gente vai falar no geral, a gente coloca o projeto, por que projetos de biogás ou de gestão anaeróbia é importante? Porque produz o biogás, que é uma fonte de renováveis de energia, e o fertilizante, né, o digestato, que tem capacidade de fertilizar o solo, e Só que o que a gente escuta é muitos produtores falando, mas como que eu consigo gerar valor na minha planilha de viabilidade? Eu quero cifra aqui, né, para colocar na viabilidade. E muitas vezes isso é um baita desafio. Assim, a gente sabe que quando há no entorno lavoura para aplicar, com certeza é visto o resultado, o impacto, a redução do consumo de fertilizante químico, né? Mas a comercialização desse fertilizante, que acho que é o que me parece o que vocês estão buscando, né, realmente criar um mercado e não só o atendimento ali do entorno, é um desafio, assim. O que você pode contar mais para a gente desse assunto? Sem adiantar demais o projeto, mas o que você pode contar mais para a gente desse tema? Assim, como que vocês veem a importância e quais são os caminhos possíveis? Primeiramente, a gente tem uma ação específica no projeto de FBiogás para trabalhar com essa parte de fertilizantes, biofertilizantes, fertilizantes orgânicos, organominerais. Só que realmente, pelo prazo do projeto, né, que inclusive está no último ano de execução, a gente não conseguiu atender as expectativas, vamos dizer assim, que nós gostaríamos no âmbito em ter, por exemplo, um modelo de negócio que pudesse trabalhar realmente um arranjo para a produção desses fertilizantes, né? Então, iniciamos realmente a fase de uma escrita de um novo projeto para poder realmente captar recursos para a gente poder focar numa ação específica como essa, né? A gente sabe das questões relacionadas com a logística, né, a questão do digestato, como você falou, né, então você não vai, você quer transportar água durante quantos quilômetros, né, você quer transportar algo de valor o mais concentrado possível para poder realmente ter um raio de alcance maior. Né, então, você ter esse trabalho muito forte, né, de poder concentrar, né, o que realmente interessa desse digestato, para poder realmente ter algo que seja plausível de utilização e que tenha realmente um valor,
né, importante para a produção, isso aí realmente é essencial, né? Então a gente está trabalhando num projeto específico, né, um projeto que tem um volume de recursos bastante significativo, cerca de 25 milhões de euros, né? Então é um recurso muito grande, né? E a gente está na fase final de detalhamento da proposta. Que bom. Né? Então, eu acho que o projeto ele já passou por todos os crivos possíveis, vamos dizer assim, em relação à concorrência de outros projetos. Então, a realidade é que esse projeto, sim, ele está praticamente aprovado, mas ele necessita de pequenos ajustes para começar a sua execução. Mas eu entendo que, em breve, todos os parceiros envolvidos no projeto vão poder realmente iniciar as ações relacionadas com o projeto. E é lógico, né? Geralmente a conformação do projeto, a estrutura do projeto, ela é bastante parecida, justamente porque você precisa de um apoio governamental para estabelecer determinadas ações. Então sempre vai existir, geralmente, pelo menos no meu entendimento, sempre vai existir um componente ali, arcabouço político, institucional, alguma coisa do tipo, justamente para a gente trabalhar, né, essa parte de regulação, parte de normas, legislações, né? Então isso aí realmente é muito importante para a gente continuar dando um apoio governamental, né, às ações que são desenvolvidas em todo o território nacional. E aí a gente vai trabalhar nas outras componentes as questões relacionadas com tecnologias, né? Então, desenvolvimento tecnológico, inovação, e um componente muito forte, né, que tem no âmbito dessas propostas do Mitigation Action Facility é uma parte de arranjo financeiro, vamos dizer assim. Então, o projeto ele precisa demonstrar que o arranjo que está sendo construído, ele tem como que eu posso dizer, ele tem um apoio de instituições financeiras, né, de bancos, etc., muito forte para que possa elevar, vamos dizer assim, a replicabilidade das ações que nós queremos desenvolver no âmbito do projeto. Então existe essa necessidade de demonstrar que o aspecto financeiro, o arranjo financeiro, ele vai ficar de pé, justamente porque tem um mecanismo específico para apoiar esses projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito dessa proposta. Então eu acredito que é um projeto que vai ter muito sucesso também, principalmente diante das lições aprendidas com o projeto GF Biogás Brasil e com a participação de diversos parceiros que vão sendo incorporados ao longo da execução da proposta, né? Que incrível saber que está por vir esse projeto já numa continuidade ou como resultado do próprio GF Biogás Brasil, desse projeto incrível. É muito, muito bom saber que vocês estão focados também nesse tema do biofertilizante, do digestato, do biofertilizante, do fertilizante organomineral. É um desafio imenso tornar isso um negócio, e que bom que vocês tiveram essa iniciativa e todos os atores estão buscando esse recurso. A gente vai ficar aqui na torcida, e quando começar o projeto já estão convidados a vir aqui lançar, contar para todo mundo sobre o projeto, até para pedir apoio, né, do todo o setor para que o projeto se desenvolva. Com certeza, o engajamento de todos vai ser muito importante para a gente conseguir alcançar resultados ainda melhores ao longo do tempo. Combinado. Gustavo, alguma informação relevante que você queira compartilhar que ainda não falamos? Olha, você tinha até comentado sobre o site do projeto GF Biogás Brasil, né? Mas eu também queria só falar rapidamente que tem uma plataforma de informações do biogás no site do Ministério, né? Depois eu passo o link também, porque é um link um pouco maior, né, mas eu passo esse link porque também tem uma série de publicações, uma série de informações. A ideia é que essa plataforma de informações do biogás, ela contenha todos os documentos que foram gerados no âmbito do projeto e que contenham os links também que direcionam para páginas de outras instituições que tenham ações, né, que tenham iniciativas específicas na cadeia de valor do biogás e do biometano. Essa página vai continuar no site do Ministério, mas, logicamente, com o fim do projeto, a gente tem uma dificuldade de atualizá-la ao longo do tempo. E o que a gente está fazendo agora, a gente está num processo de conversa, né, com a Abiogás, para que a gente possa transferir essa plataforma para eles,
e que eles possam realmente alimentar essa plataforma ao longo do tempo e possam continuar proporcionando, né, a todo o setor as informações necessárias que foram geradas ao projeto e que eles possam atualizar, inclusive, algumas publicações, né, alguns estudos que foram feitos também pelo projeto, mas de acordo com o desenvolvimento, com a evolução do mercado nos próximos anos. Então, voltando a essa questão da necessidade de ter uma continuidade das ações do projeto, é importante que as informações que foram geradas ao longo desses anos, elas continuem acessíveis a todos, né? Então, esse acordo que o próprio projeto, né, MCTI, Unido e a Biogás estão construindo, né, para a continuidade, né, das informações, né, disponíveis aí a todos, ela é muito importante para o desenvolvimento do setor como um todo. Ai, que bom que você trouxe essa novidade. Gustavo, nosso episódio está chegando ao fim, infelizmente, mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de te pedir uma mensagem final rápida, né, que você passe assim, um ponto que você quer deixar e já aproveite e compartilha com os nossos ouvintes uma recomendação especial, um livro, filme, podcast ou uma atividade física, já que é o que você gosta de fazer, né, vamos fazer atividade física ou qualquer outra coisa que tenha te inspirado recentemente. Tá, vamos lá. Bom, primeiramente eu agradeço, né, pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, né, conversando com você, podendo falar um pouquinho sobre o projeto, podendo falar um pouquinho sobre o Ministério, podendo falar um pouco também sobre os parceiros, né, que contribuíram tanto, né, ao longo desses anos para o desenvolvimento das diversas ações e iniciativas do projeto. Logicamente, nós aqui no Ministério continuamos disponíveis, né, a todos que se interessem e queiram, né, tratar de qualquer temática, porque aqui no Ministério, principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, da qual eu faço parte, né, nós trabalhamos com uma série de temas, tanto energia, transporte, saneamento, água, né, fotônica, nanotecnologia, espaço, defesa. Então é uma secretaria muito ampla, então a gente está à disposição de todos, né, para poder agendar uma reunião, para poder falar um pouco mais sobre o projeto, falar sobre de outras áreas também que outras instituições, outras pessoas tenham interesse. Vamos continuar trabalhando muito, né, porque realmente o papel do Ministério é muito importante, né, o papel do projeto ele é muito importante, então o desdobramento desse projeto, ele com certeza vai estar gerando uma série de outras iniciativas que vão contribuir muito, não só para o setor de biogás, de biometano, mas para o setor de hidrogênio, para o setor de captura, armazenamento de carbono, por exemplo, né, algo que a gente tem falado muito agora, né, principalmente com essas novas políticas, né, então a gente vai trabalhar arduamente aí para desenvolver todos esses setores. Dicas, vamos dizer, eu sou apaixonado por CrossFit, né, apesar das pessoas falarem que lesiona muito, né, eu acho que treinando de forma comedida, com calma, com tranquilidade, eu acho que gera excelentes resultados, então recomendo para todo mundo CrossFit, e para não ficar só nessa parte mais pessoal, né, assim, de vez em quando eu escuto um podcast, né, e não sempre, mas eu tento, o nome do podcast é The Interchange, né? Ele é um podcast bem técnico, assim, sobre energia renovável, armazenamento, mercado de carbono e políticas de incentivo, né? Então eu gosto de escutar de vez em quando esse podcast aí para ver algumas coisinhas. Você falou que gosta de escutar podcast lavando louça e tudo mais. Quando eu estou fazendo algumas coisas também, eu coloco o podcast para ficar escutando ali aos pouquinhos. Então, basicamente isso aí é a dica que eu dou para quem tiver interesse também em alguma coisa mais técnica relacionada com a temática. Amei a dica do CrossFit, que no prática, assim, gente, a gente precisa fazer mais atividade física, ter mais tempo pra gente se cuidar por causa da nossa saúde, gente. A minha meta, Gustavo, do ano, assim, é fazer musculação. Eu tô nessa meta. Eu já faço yoga, já ando de bicicleta. Próximo passo é musculação. Quem sabe, né? Eu não vou pro CrossFit, sigo sua recomendação para ser mais saudável. Quem sabe? Pois é, mas musculação, bicicleta, tudo isso já tá ótimo. O importante é, como você falou, fazer alguma coisa. Mas recomendo CrossFit. Recomendo CrossFit porque mata qualquer um e é muito bom.
Tá bom. E obrigada pela dica do podcast. A gente vai colocar também na descrição do episódio para você, ouvinte, acessar e também seguir essa recomendação do Gustavo Ramos. A você, ouvinte, muito obrigada por sua audiência. Ficaremos felizes em receber sua opinião, perguntas sobre esse episódio, assim como sugestões de pautas e de profissionais. Lembrem que o nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Agradecemos também a Ultragaz por apoiar este episódio e por somar energias, levando conhecimento de qualidade a ainda mais pessoas. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre nosso trabalho em amplumbiogas.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogas. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.